Salva, salve! Flamengo vence o Vasco de virada por 2-1 e é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações e você vai ficar na cara do gol. Foi uma vitória, digamos assim, controlada do Flamengo. Tinha a vantagem do primeiro jogo de ter vencido por 1-0, podia perder por um gol de diferença. Tentou controlar o jogo no primeiro tempo, teve melhores números, posse de bola, finalização, escanteios, do que o Vasco, mas foi surpreendido. O Vasco fez um gol com o Nuno numa bola parada, o Nuno Moreira, depois da bola batida pelo Felipe Coutinho, ficou pererecando na área, o zagueiro Lucas tentou finalizar, Lucas Freitas deu uma furada, e no que ele furou, ele preparou a jogada para o Nuno Moreira. O Nuno bateu de canhota e fez 1-0, pegando de surpresa a torcida presente ao Maracanã. 90% de rubro-negros, 55.096 o total de público. O lado do Vasco, atrás do gol à direita, estava praticamente vazio, só 5.000 pessoas, 5.000 vascaínos foram ao estádio. A grande verdade é que isso refletia a diferença técnica de um time para outro e a própria circunstância do campeonato. Se o primeiro jogo tivesse ficado 1-0 para o Vasco, era uma coisa. O Flamengo teria que fazer pelo menos 1-0. Era inversão, porque o Flamengo tinha vantagem dos dois resultados iguais. O Vasco fazendo 1-0 no jogo e tendo perdido, ele apenas igualava a situação do campeonato. Mas o Flamengo ainda estava tranquilo. E ainda assim o Vasco se retraiu muito mais. Mas deu muito mais campo ao Flamengo para jogar. E aí, com o meio-campo formado por Pulgar, Arrascaeta, Gerson e De La Cruz, o Flamengo tomou conta do jogo, começou a criar uma série de oportunidades de gol e veio o empate através do Bruno Henrique, que é um jogador que anda inspirado. Foi um chute do Arrascaeta que deu uma travada na zaga e se ofereceu para ele. Ele anda tão iluminado em matéria de fazer gols no Maracanã, no Newton Santos, enfim, nos jogos do Flamengo, que a bola se oferece para ele, procura por ele. E ele bateu no canto, tinha uma dúvida sobre impedimento, um ombro e tal, aí passou a linha, o VAR decidiu que a posição era legal, não tem por que contestar a tecnologia. E o Bruno Henrique empatou o jogo. Veio o segundo tempo e logo no começo Felipe Coutinho sentiu. Era o centro das jogadas do Vasco. Todas as bolas para o Vasco criar alguma coisa tinham que passar pelo Felipe Coutinho. E ele sentiu, mais uma vez, um incômodo muscular na virilha. Tomara que não seja nada grave, mas em se tratando de Felipe Coutinho, a gente fica sempre naquela expectativa de que possa ser alguma coisa que represente um afastamento maior. É verdade que o Bruno Henrique também sentiu no decorrer do segundo tempo, o jogo já estava 2-1, quando Luiz Araújo fez o 2-1 para o Flamengo, liquidando a fatura. O Vasco não tinha mais poder de reação. Foi engraçado que o árbitro chamou os dois capitães, faltando aos 45 em ponto do segundo tempo, chamou os capitães, naquele momento era o Léo Pereira do Flamengo, porque o Gerson, o Arrascaeta tinha saído, o Gerson também, e o capitão do Vasco, que era o Verratti, chamou os dois capitães, fizeram ali alguma conversa, no sentido de, talvez assim, olha, o jogo está resolvido, contenham aí as entradas mais duras dos seus companheiros. Imaginam isso, né? Fiquei imaginando o que é que os dois capitães, o que o árbitro Wagner Magalhães, que teve uma ótima atuação, aliás, a arbitragem foi perfeita, sem nada a contestar, estava falando ali com os dois capitães. E o jogo ficou assim, o Flamengo teve 18 finalizações, sendo 7 certas. O Flamengo chutou mais no gol do que o Vasco chutou na partida inteira, com 5 finalizações, sendo 4 no gol. Foram 12 faltas do Flamengo, 16 do Vasco. O Flamengo teve 9 escanteios e o Vasco 2 escanteios. Uma supremacia enorme. O Flamengo é o melhor time e quando ele consegue fazer isso, transparecer para os olhos de todo mundo, a vitória vem com certeza. Uma coisa importante, a diferença de um time para outro me chamou a atenção no jogo de hoje. O time do Vasco, quando tenta sair para o contra-ataque, quando ele recupera a bola na sua defesa, o Flamengo fecha todo lá no ataque, dá combate na bola, não deixa a bola sair com qualidade da defesa do time adversário. E isso não acontece ao contrário. Quando o Vasco perde a bola no ataque, ele volta todo o time para o meio do campo.
E o Flamengo, então, sai jogando com tranquilidade, vai criando as suas jogadas, as suas oportunidades, até chegar perto do gol. Essa foi uma das grandes diferenças que marcaram o jogo de hoje. O Flamengo venceu por 2-1, tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, no agregado 3-1, e está na final do Campeonato Carioca, aguardando agora apenas o Fluminense confirmar diante do Volta Redonda, porque afinal de contas, primeiro jogo de 4-0 para o Fluminense, é muito difícil, para não dizer impossível, que o Volta Redonda consiga fazer 4-0 para tomar do Fluminense essa vaga na final do Campeonato Carioca. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!